Voz passiva sintética ou sujeito indeterminado? Eis a questão. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer uma análise que não vai mais deixar você ter dúvidas na hora de classificar aquela oração em voz passiva sintética ou sujeito indeterminado. Vamos embora para a aula, mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, por favor, e ative o sininho de notificações para você receber todas as informações dos vídeos que estão para chegar. Vamos embora lá! Nós já temos aqui no canal uma aula sobre vozes verbais. Caso você não tenha assistido, talvez sinta dificuldades para entender a aula de hoje. Então, vamos recapitular um pouquinho da voz passiva. Primeiro, é importante saber que nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética, que é justamente a que faz confusão com o sujeito indeterminado. Voz passiva sintética e sujeito indeterminado têm estruturas muito parecidas. Então, na hora de classificar, fica aquela dúvida, certo? Mas vamos ver primeiro como é a voz passiva analítica, porque é muito importante você saber que existe a voz passiva analítica. Veja aqui o exemplo. O aniversário foi festejado pela família. O aniversário foi festejado pela família é uma oração que apresenta voz passiva analítica. É a voz passiva porque o sujeito da oração recebe a ação verbal. Então, o sujeito é o aniversário. A ação verbal é festejar. Foi festejado. Quem foi festejado? O aniversário. Achamos o sujeito. O aniversário realiza a ação de festejar? Não. O aniversário recebe a ação de festejar. Por isso, a oração tem voz passiva. É voz passiva analítica porque nós temos uma locução verbal. Foi festejado. Dois verbos funcionando como um só. Ok? Então, essa é a estrutura da voz passiva analítica. Vejamos agora a estrutura da voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, nós também temos sujeito paciente, mas ele muda de posição. Veja o exemplo. Festejou-se o aniversário. Então, a estrutura fica assim. Verbo principal, não temos mais verbo auxiliar, seguido da partícula ser, que é a partícula apassivadora, que não aparece na outra voz passiva, e sujeito paciente, no final, após o verbo. Uma coisa importante para entender a diferença entre voz passiva sintética e sujeito indeterminado é saber que a passiva sintética pode ser convertida em passiva analítica e vice-versa. Veja o exemplo. O aniversário foi festejado. Voz passiva analítica. Festejou-se o aniversário. Voz passiva sintética. Então, sempre que tivermos voz passiva analítica ou sintética, elas podem ser convertidas uma na outra. Essa é mais uma forma de reconhecer a diferença entre voz passiva sintética e sujeito indeterminado. Quando a oração não apresenta agente nem paciente para a ação verbal, nós temos sujeito indeterminado. Isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, quando o verbo aparece na terceira pessoa sem sujeito especificado na frase. Exemplo, falaram sobre você. Outro caso de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do índice de indeterminação do sujeito, a partícula ser. Exemplo, falou-se sobre você. Agora que nós já relembramos as estruturas da voz passiva sintética
e do sujeito indeterminado, vamos comparar as duas estruturas e verificar como fazer a diferença. Veja os exemplos. Festejou-se o aniversário e falou-se sobre você. Em festejou-se o aniversário, nós temos voz passiva sintética. Por quê? O verbo é transitivo direto. E nesse caso, com o verbo transitivo direto, seguido da partícula se, nós não teremos sujeito indeterminado nunca. Outra coisa é que festejou-se o aniversário pode ser convertido em voz passiva analítica. E fica assim: o aniversário foi festejado. No outro exemplo, falou-se sobre você, nós temos verbo transitivo indireto. E quando o verbo é transitivo indireto, nós nunca teremos voz passiva sintética. E outra coisa é que falou-se sobre você não pode ser convertido em voz passiva analítica. Sobre você foi falado. Não existe. Essa estrutura está incorreta. Não existe. Então, essas são as principais formas de fazer a diferença entre voz passiva sintética e sujeito indeterminado. Primeiro, verificando a transitividade verbal e se a estrutura pode ser convertida em voz passiva analítica. Vamos fazer agora um teste com algumas orações para ver se a gente conseguiu realmente entender tudo. Então vamos lá, um teste rápido com apenas 5 frases para você classificar em voz passiva sintética, VPS ou sujeito indeterminado, SI. Letra A, aprovou-se o aluno. Letra B, precisa-se de professores. Letra C, contrataram-se mais funcionários. Letra D, vive-se bem aqui. Letra E, fica-se tenso na hora da prova. 10 segundos para você resolver. E aí, acertou tudo? Ficou com muita dúvida? Já vou falar para você, deixe nos comentários qual das frases gerou mais dúvida, qual a sua dúvida. Se você aplicou as duas formas que eu disse, que existem para você verificar se é uma coisa ou outra, e não deu certo, deixe aí nos comentários. Vamos resolver aqui. Letra A. Aprovou-se o aluno. Eu consigo converter esta oração para voz passiva analítica. O aluno foi aprovado. Se eu consigo converter para voz passiva analítica, é porque isso é uma voz passiva sintética, ok? VPS. Letra B. Precisa-se de professores. Aqui eu não consigo fazer a conversão, porque de professores são precisados não é uma estrutura correta, não existe. E também porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Não existe voz passiva com verbo transitivo indireto. Então, aqui é sujeito indeterminado, SI. Letra C. Contrataram-se mais funcionários. Eu consigo converter para voz passiva analítica. Mais funcionários foram contratados. Então, se eu consigo converter para voz passiva analítica, é porque aqui é uma voz passiva sintética. VPS. Letra D. Vive-se bem aqui. O verbo viver é um verbo intransitivo. Não existe voz passiva com verbo intransitivo. Então, aqui nós temos sujeito indeterminado. Letra E. Fica-se tenso na hora da prova. Nesta oração, o verbo ficar é um verbo de ligação. Também não existe voz passiva com verbo de ligação. Aqui nós temos sujeito indeterminado. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre essa diferença, ou que você tenha entendido tudo, melhor ainda.
Se sobrou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Um beijo e até a próxima aula!